Cláudia de Bulhões, novamente para você, meu caro internauta, com o programa Gente da Gente. Eu não começo um programa sem agradecer, além de você que está nos assistindo, agradecer aos que estão atrás das câmeras. Porque não adiantaria eu estar aqui falando para você se não tivesse toda uma equipe nos acolhendo por trás desse monitor, por trás dessa TV. Agradeço ao Kennedy, ao Fragoso, à Gorete, que é a responsável, né, que ela não gosta que diga, mas eu não obedeço. Então, eu digo a hora que eu quiser. Mais uma vez, com uma entrevista. Eu tento fazer de nossas entrevistas para que vocês tenham conhecimento do que se passa na cultura. Porque a cultura não é só academia, sabe? A cultura não é só aquele bloquinho fechado. A cultura são todas as pessoas que transmitem algo de valor e positivo para todos nós. Então, nós temos várias vertentes de cultura. Mas hoje, eu vou conversar com uma pessoa conhecidíssima. Espero que você não tenha conhecido. Que eu digo conhecidíssima, esperando que você não tenha conhecido. Nós vamos conversar com um médico intensivista, escritor, é uma pessoa do bem, Dr. Rogério Correia de Araújo. É um prazer ter você e você ter conseguido um horário para vir aqui. Minha caríssima amiga Cláudia de Bulhões, eu acho que para iniciar esse diálogo, uma palavra que significa, ela em si é tudo, que se chama gratidão. A gratidão é uma oração viva. E eu acredito que na vida, se nós não formos embebidos por essa palavra, a gente perde o sentido da essência da existência. Por isso que aqui eu tenho que dizer grato pelo seu convite. Rogério, ser médico, eu acho que é uma profissão, assim, difícil. Porque você ter a vida do outro nas suas mãos, claro que não são nas suas mãos físicas, mas são suas mãos, vamos dizer assim, abençoadas por Deus e você merecedor daquela bênção, naquele momento. É um negócio muito difícil. E o médico intensivista, como você o é, e um cirurgião cardiovascular, é um abnegado. Eu queria e quero, não é, que você diga para o nosso telespectador como que você inicia ou quando, assim que é possível, você faz com a sua equipe dentro da UTI. É um esplendor, né? O cenário de uma UTI, onde você está diante de uma intempérie, né? Chega um ser humano, qualquer ser humano com uma dor, um sofrimento extremo, e você ser capaz de contornar essa situação. Qualquer verbo que a gente possa conjugar, expressar nessa ambiência chamada terapia intensiva, o verbo ele se perde por si mesmo quando a gente o conjuga com a primeira pessoa. Eu faço, eu sou. Então nós nos perdemos da essência
da existência e nós nos perdemos de perceber e sentir na alma a arte da medicina. Na UTI, a gente tem que sentir perfeitamente que nós somos uma unidade. Nós quem? Toda uma equipe, não é o médico, é toda uma equipe. Fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, enfermeiro, nutricionistas, os serviçais, né? Então, é verdadeiramente uma equipe multidisciplinar que é capaz de levar a amenizar o sofrimento daquele paciente. Desde a alopatia, propriamente dita, a uma alimentação adequada naquela ambiência, como também nós não podemos deixar de citar aqui e tornar vivo o ato de praticar a espiritualidade. Então, a alopatia propriamente dita, né, a medicação propriamente dita dentro da veia do paciente, até cessar aquela sensação, lhe dá a oportunidade, do ponto de vista da alopatia, da medicação, de você sanar o sofrimento. Mas lhe dá uma oportunidade maior, que através de sanar aquele sofrimento, você abre as portas da alma através do olhar de felicidade daquele paciente. Então você tem condições daquele momento, o sentido da visão, de você penetrar na alma do paciente e compartilhar da gratidão. Rogério, mas você tem um costume, que era isso que eu acho assim espetacular, é isso que eu acho espetacular. Você reza com sua equipe. Perfeitamente. É sublime, né? Você, quando consegue perceber a essência da energia plena, da energia que construiu do átomo a maior estrela do universo, né? Essa energia divina. Então, saber que ela está iluminando aquela ambiência de terapia intensiva, sabendo que ela está iluminando toda uma ambiência hospitalar, consequentemente vai iluminar cada profissional. É por isso que quando a gente comunga com essa luz, e a gente tem certeza que ela está não só ao redor de nós, mas dentro do nosso coração, nos dá o discernimento para a gente fazer e praticar o que está no nosso coração e sermos simplesmente segmento do bem dessa luz. Rogério, como é que você consegue reunir a equipe para orar, para rezar? Você chama de um em um, como é que é? Ou eles já ficam se aproximando, sentindo aquela necessidade que não é imposta, é uma necessidade emocional também e energética. Perfeito. Como é que eles vão se chegando para este momento? É um momento ímpar, né? Então, nós temos, há 6 anos, um pouco mais de 6 anos, que eu comecei a sentir um impulso de chamar algumas pessoas para fazer oração, porque o plantão realmente estava, como a gente diz, pelos avessos, né? Pelo avesso, então de tão complexo que estava e movimentado. Aí eu parei 5 minutinhos, chamei algumas pessoas, os auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, enfermeiros, e fizemos a oração. Como eu sou católico, eu pedi licença para rezar uma Ave Maria, e assim foi. Mas ali tinha também naquele momento o evangélico que rezou, orou da forma dele, o espírita que rezou da forma dele, uma budista também que se expressou intensamente da forma dela. Então, se a gente, no momento de intempérie, no momento tão constrangedor que é o sofrimento de um ser humano, e nós tentarmos levar a paz, a unidade, levar a tranquilidade, o equilíbrio, a serenidade naquela ambiência, eu acho que isso é positivo. Né? Eu acho que os médicos, não só os médicos, mas toda uma equipe deveriam fazer isso no seu cotidiano, porque a alopatia já está lá, as medicações já estão penduradas, sendo administradas nas veias dos pacientes. Né?
A psicologia também está lá também, né? Então, agindo da forma preciosa também para serenar o sofrimento, né? Então, a gente consegue isso. A gente faz com que cada participante daquele momento de círculo da oração se expresse a sua espiritualidade da sua forma, né? Leonardo Boff uma vez perguntou ao Dalai Lama qual era a melhor religião do mundo. Dalai Lama percebeu a malícia da expressão e disse: não, Leonardo Boff, a melhor religião é aquela que aquele ser humano se encontra feliz. Então, essa serenidade eu quis exatamente levar e estou conseguindo levar até hoje, exatamente para sermos uma unidade, todos sermos uma unidade e termos esse discernimento com a luz divina para a gente conseguir entrar no coração e na alma do ser humano e amenizar aquele sofrimento para que ele retorne ao seu lar sã e salvo. Rogério, eu acho as suas palavras mais lindas ainda, porque eu sei que são exercidas na prática, certo? Agora, você me permite eu mandar um abraço para Paula, porque eu queria que colocasse o retrato de Rogério e da Paula, se for possível, Kennedy, porque, olha, ser sua mulher é difícil. Não, é difícil porque você é de uma dedicação extrema como intensivista. E muitas vezes eu sei, porque a gente sabe de coisa, né? Que ela levava sua criança para lanchar com você, para poder ter contato com você. Levava para lanchar no hospital quando você estava de plantão. Não é verdade? É verdade. Paula, um beijo para você. Deus a proteja sempre. Aqui está uma mãe para você, a Cláudia. Rogério, agora vamos para a nossa vertente. Primeiro, antes de entrar no livro, coloca o livro do Rogério aí. Que ele de você hoje tem que estar atento, hein? Olha o seu livro. Sermos um em uma unidade de TI. Esse título é muito forte, viu? Porque eu arrepiei agora, Rogério. Porque sermos um. Aí repete, em uma unidade de UTI. Como é que você interpreta esse livro? Esse título desse livro e esse livro? Esse é o livro de Rogério, que foi, assim, não tem mais para ninguém. Ele disse que ia fazer, eu não sei se ele fez, porque eu não sei a cabeça dele de novo. Rogério, esse título quer dizer o quê? Somos um em uma unidade de UTI. Esse título quer dizer o quê? Certo. Na verdade, eu sempre tentei, né, e busco hoje, nessa convivência, nessa ambiência chamada unidade de terapia intensiva, de trabalhar em conjunto. Essa é a ideia. Então, antes de lançar o livro, eu fiz essa mensagem, né, para colocar na capa: sermos um, todos, né, daquela ambiência, sermos um. Um apenas, né? Todos com um pensamento. Em uma unidade de ti. Seria em uma unidade de terapia intensiva. Porém, eu queria que o sentido fosse também sermos um em uma unidade dentro do ser humano. Em uma unidade de ti, como se estivesse apontando para os pacientes. Ah, entendi. Mas Rogério. aí chega minha irmã, Regina, e disse: Gero, essa expressão também pode ser sermos um em uma unidade de Deus, de ti. Então ficaram 3 sentidos, eu achei isso sublime. Mas eu fiquei na dúvida de como fazer esse domínio da língua portuguesa. Eu pedi ajuda ao professor Edson Numeriano. E ele disse simplesmente para mim, eu já há mais de um mês, sem saber como essa frase ter duplo sentido ou mais sentidos.
Ele disse, simples, Rogério, bote o T entre parênteses e tudo está resolvido. Repare para aí. Então, fez um checkmate, né? Eu fiquei muito feliz de expressar todos em um sentido. Agora eu vou deixar um pouquinho o livro, porque eu achei maravilhoso, não posso deixar o livro, achei maravilhoso, porque aqui você referenda até o maqueiro, o que pega com a maca na porta e leva até a UTI ou até a pré-UTI, eu não sei, graças a Deus eu não sei como é que é, não é? E você referenda a importância do maqueiro. Perfeitamente. Nós falamos muito, e hoje está muito enfatizado, a questão da humanização em UTI. Isso está muito dito, né, no mundo inteiro. Mas como deixarmos de falar aqui onde se inicia verdadeiramente uma humanização? Não é? Quando um ser humano chega com sua adversidade orgânica ou psíquica, espiritual também, chega a uma emergência, naquele momento, o assistente dali que atende o paciente, o maqueiro, o recepcionista, né? O recepcionista, o maqueiro e o segurança. Aquelas 3 pessoas, aquela tríade, são as primeiras pessoas a receberem a tempestade. Então ali já começa a filtrar no hospital a atitude da humanização. Então não adianta nós falarmos com tanta empolgação aqui, quem é da terapia intensiva, falar tanto que existe humanização em UTI, a gente esquecendo de onde se inicia a humanização, que é na porta do hospital. É o fio do novelo, né? Já imaginou? O recepcionista... Grosso. Né? Grosseiro. Então, se a gente tem na porta de um hospital um recepcionista que acolhe a família, um segurança que contém algumas acelerações naturais da preocupação com o parente, e a gente tem um maqueiro, né, o padioleiro, né, que leva aquele paciente que está em estágios de vida tão delicado, leva a uma emergência para uma equipe médica, não ao médico, mas uma equipe médica multidisciplinar numa emergência, nós vemos que ali já começou a humanização. Evidentemente, eu estou dizendo aqui porque essa celeridade desse olhar, de você perceber estar naquela ambiência, às vezes não nos faz enxergar isso, que ali se começa a humanização. Aí o médico na emergência filtra com a equipe, ajeita, e se ele tiver indicação de ir a uma UTI, nós estaremos lá para recepcioná-lo. Por isso que é importante nesse programa a gente ter a capacidade de tentar mostrar às pessoas que em suas residências que nós estamos aqui também para desmistificar o que é o nome unidade de terapia intensiva. Porque muitas pessoas ainda acham, ainda tem dentro do seu coração... Que é para morrer. Que é o local à beira da morte, à beira do abismo. Então vocês em casa têm que ter a consciência plena que em todas as UTIs da face da Terra existe uma equipe multidisciplinar para acolhê-los com todo o carinho e amor e dedicação. E ali existe, quer ver uma ambiência que existe de mais proteção no hospital? É a terapia intensiva. Eu não estou desmerecendo os demais não, longe de mim. Mas a unidade de terapia intensiva tem todos os aparatos possíveis para salvar um ser humano. Então, a UTI não é local do fim, não é local do fim propriamente dito. É do recomeço. É do recomeço. Olha. É local de se semear esperança no coração das pessoas. E a gente, graças a Deus, com a luz iluminando aquele ambiente para nos dar o discernimento preciso, a gente consegue fazer esse papel. O Rogério, quando a gente imagina UTI, eu tenho horror aqueles pipi, você nem ouve mais, eu acho. Só quando sai daquele ritmo aí você já dá o tchan. Eu imagino assim, né? Agora, toda UTI é
Porque se eu vou para uma UTI cardíaca, é uma coisa. Não, eu estou com um sintoma, não é uma coisa. Se eu vou para uma... Isso é uma leiga perguntando, né? Se eu vou para com um problema gastrointestinal, preciso de uma UTI, é a mesma UTI? Como é que difere as... Você está entendendo o que eu estou perguntando? Uhum. Porque eu não acredito que o tratamento seja o mesmo para tudo. Perfeito. É por isso que todos os pacientes com as suas intempéries, né, suas adversidades orgânicas ou psíquicas também, eles passam inicialmente numa emergência. É ali, na emergência, que tem profissionais competentes para filtrar exatamente qual paciente que tem prioridade para uma unidade de terapia intensiva, né, uma UTI chamada geral, né, ou uma UTI neurológica, ou uma UTI cardíaca. Eles que são capazes de definir e direcionar esse paciente. Sim, mas tem o que eu estou querendo saber como leiga, e o meu caro telespectador garanto que também, é o seguinte, a UTI que vai para um cardíaco é a mesma, funciona da mesma maneira que vai para uma UTI, digamos assim, digestiva? São os mesmos aparelhos, são as mesmas coisas? O acolhimento é igual. Sim. O acolhimento é igual. Mas cada área tem sua especificidade de aparelhagem. É isso, né? É isso que eu estou querendo entender e você ação, também, né, meu telespectador? Né? Eu trabalhei na Santa Casa há anos, atualmente estou no Hospital do Coração. E lá ele está se expandindo cada vez mais. Antes era só a parte cardiológica, hoje já tem outras áreas nos ajudando. Então isso é um hospital que consegue ter essa logística de essa acolhimento. Abrangência, digamos assim, né? Isso nos ajuda muito, porque ao mesmo tempo que o intensivista necessita de um profissional, além da cardiologia, que eu faço parte, a gente tem esse aparato, esse suporte. Isso, então, esse suporte que eu quero saber se é diferente, esses aparelhos. São completamente diferentes, né? Por exemplo, nós temos uma UTI cardíaca, no Hospital lá do Coração, UTI cardíaca, onde tudo está direcionado propriamente para o coração, mas nós não temos como restringir o nosso olhar somente para o coração. Entendi. Porque o coração, ele é um órgão que vai dar vida aos demais, em cada pulso, em cada força. Então a gente tenta exatamente dar esse equilíbrio ao coração para que os demais órgãos não sofram. Quando existe um coração já debilitado, em que a gente descobre pelos exames de sangue uma insuficiência renal, automaticamente a gente tem a equipe de nefrologia para nos ajudar. E a gente anda paralelo com essas equipes. E os aparelhos também, não é? Exatamente. Então, o que ele necessita, ele vai e acrescenta para nós o que é necessário para que a gente ajude aquele paciente. De repente, a gente descobre uma trombose, uma sintomatologia na perna, que a gente suspeita de uma trombose. A gente chama a equipe da cirurgia vascular, gestão de prontidão, para nos ajudar. E aí a gente vai adicionando as atitudes, adicionando os tratamentos de acordo com a clínica de cada paciente. Insuficiência cardíaca, tromboembolismo pulmonar, uma pneumonia. A comissão de infecção hospitalar já chega diariamente visitando as duas UTIs lá, para que a gente tenha a mesma linguagem, uma cultura de um sangue, uma cultura de uma secreção, uma cultura de uma urina, que mostre uma coisa diferenciada. Ele automaticamente, como diariamente, como o doutor Rodrigo, né, que trabalha no Hospital do Coração, diariamente ele percebe todos esses exames e tem uma comunicação plena conosco diariamente. Então, esses ajustes medicamentosos, de atitude de exames complementares, tudo isso diariamente é visto e revisto. Nesse momento, lá no Hospital do Coração, está tendo uma visita chamada multidisciplinar. O doutor Adoniran, né, que é o nosso coordenador na UTI, está lá ministrando perfeitamente
exatamente com os vários profissionais, nutricionista, fisioterapeuta, a enfermagem, né? Todo mundo junto dando opinião para cada paciente, para cada paciente. Mas eles ficam juntos, digamos assim, porque eu imagino uma UTI assim, se eu estiver errada, você fala, né? Porque, assim, vários leitos, não é? Aí quando precisa, fecha aquela cortina, certo? Mas um paciente que está ali, cardíaco, fica do lado do outro, ou tem as separações, as divisões por problemas, digamos assim? Essa logística, essa estrutura lá no Hospital do Coração já são leitos separados. Isso, né? É isso que eu queria saber. E são leitos separados. Eu espero não saber nunca. Nós fazemos as reuniões diárias, chamadas visitas, né? E temos a oportunidade de enxugar naquele dia o que melhor devemos fazer por cada paciente. E quando a gente fala de humanização em UTI, o primor disso aí é exatamente a questão de nós termos esse discernimento do que melhor fazer por aquele paciente e ter a sutileza de chegar aos familiares dos pacientes que estão lá junto com eles, como também ao paciente quando ele está lúcido, né? Quando ele está na comunicação plena, com discernimento, orientado, que possa compartilhar do diálogo. E a gente sai exatamente falando para eles e para todos os familiares o que fazer, quais as etapas do tratamento. Então, por isso que eu volto a frisar aqui, a humanização de uma UTI não é uma questão somente para o paciente, é para a família, é para a equipe multidisciplinar, onde existe um diálogo diário. Para quê? Para que a gente consiga perceber um ao outro. E um respeito. Perfeitamente. Ninguém é mais do que ninguém. Perfeitamente. Então, quando a gente tem a arte da medicina, né, a arte e leva aquela equipe multidisciplinar a perceber que a essência da vida, a nossa existência é para o próximo, a gente dissolve qualquer tipo de vaidade. A gente bota a vaidade embaixo do sapato. Que a vaidade, eu acredito muito que ela possa escurecer. Ela é como se fosse uma cortina nos olhos da alma. Isso distancia a gente das pessoas. Agora, Rogério, eu vou dizer uma coisa. Eu, como psicóloga, eu acho que a vaidade é uma insegurança. Quando você está seguro, meu caro telespectador, meu caro internauta, quando você está seguro do que você é, do que você pode e do que você sabe, você não pode ter vaidade porque você não precisa mostrar para ninguém o que você é. Perfeitamente. Você já tem certeza. Talvez isso seja até uma prepotência, mas é uma prepotência ajustada. Você tem certeza do que vale, né? Porque tem determinados, eu trabalhei em hospitais, né? E tem determinados profissionais que se acham o dono do mundo. E outros que acham que tem que obedecer o dono do mundo. E outros que tem que obedecer a todo mundo. Então, é assim, uma maneira muito delicada de dizer que você que acha que é o máximo, você, na verdade, se sente o mínimo. Eu acredito muito, só dando um acréscimo nisso aí, que essas pessoas que são embebidas e são enganadas pela vaidade, acha titulações e titulações, isso é belo, a titulação, isso é inquestionável, da beleza e da necessidade, né? Mas, quando a gente esquece que o outro é a essência de tudo, você perde a arte, perde de perceber a essência, o doce da vida, né? Então, feliz daquele que compartilha dessa essência, né? Se a gente é capaz de levar a serenidade aos corações, eu acho que a gente fica muito feliz. E outra coisa,
todos sabem, cada um de nós, um dia vai estar naquele leito, né? Num leito de UTI. Se der tempo, né? De chegar ao hospital, tempo. Né? Se der tempo. Você falou Né? tudo Se der agora, tempo. meu amigo, se der tempo. Então, o que eu faço na minha vida para que eu sinta esse doce da vida, né? Então, a arte da medicina está dentro da nossa alma, ela é exteriorizada na convivência. Mas eu digo uma coisa importantíssima, que a senhora frisou tão bem aqui, é a família. Meus 3 filhos, Júlia Bárbara, Ana Regina, Pedro Aurélio, a minha querida esposa Ana Paula, são o alicerce. Se a gente consegue reestruturar, né, dissolver o nosso cansaço de um plantão, como ontem eu tive 24 horas de plantão, estou aqui. Se eu não tivesse realimentado a minha alma e o sentido dos meus passos no meu lar, eu não estaria aqui pleno. Eu estaria totalmente fatigado aqui diante de ti, sem conseguir ter discernimento para falar absolutamente nada, porque eu estaria sozinho no mundo. Mas quando a gente entende a essência da família, a gente leva esse esplendor e essa leveza a qualquer ambiente. Ali somos um. Somos um. Também. Ô, Rogério, eu quero aqui referendar a sua ética, porque em um determinado momento, a Gorete, aqui nossa jornalista responsável, fez um convite para você vir aqui. E passando alguns dias, eu sem o saber, eu também convidei você. E você ficou naquela coisa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí você me falou, né? Aí entrou em contato com a Gorete, que eu quero agradecer, Gorete, de você ter permitido eu ser abençoada com a entrevista dele. Aí eu também perguntei a ela disse, não, Cláudia, faça a entrevista. Aí você entendeu que não feriria a ninguém se viesse aqui, né? Porque a Gorete, muito obrigada, porque ela foi a primeira que lhe chamou. E nós estamos aqui com você. Agora, Rogério, uma coisa importante. Posso falar uma coisa Pode. Interessante? Ela estava no hospital fazendo acompanhamento, né, do esposo, um momento delicado, mas foi revertido. Certo. Foi tudo reajustado, o coração dele voltou a 100 por hora, né? E uma coisa interessante, que quando eu escutei o coração dele como paciente, só tinha o nome dela lá dentro, né? Gorete. Aí eu falei para ela que não precisa, na verdade não precisava daquele estetoscópio, não precisava daquele estetoscópio para saber que só tinha o nome dela ali dentro, né? Olha, meu Deus do céu, essa daí foi demais. Gorete. Agora, quando eu falei, você tem amigos no mundo todo. Amigos por seu trabalho literário, amigo por seu trabalho como profissional. E eu conheci um amigo seu, até sugestão sua, que ele, quando soube que você vinha aqui, ele disse assim, doutora Cláudia, depois me mande o endereço do YouTube, porque aqui na aldeia eu não pego. O cacique Saraiva, o cacique Aconã, que graças a você eu fiz uma belíssima amizade, e o Rotary Clube Maceió Leste e o Rotary Clube está fazendo um intercâmbio em prol dos índios aconãs, e também fiz a expedição científica do professor Emerson, que virá na próxima semana. Ele também teve nessa parte de chuva. Certo. Aí eles pediram ajuda e o principal, quem ajudou foi a expedição de São Francisco da UFAL. Mas o Rotary também mandou coisas graças a você.
Eita. Então você faz pontes. Não pontes só safena, não pontes só de não sei o quê, você faz pontes de comunicação, pontes do bem, pontes de intercâmbios de relacionamento. Eu acho isso também, sabe, Rogério, impressionante, porque esse cacique, ele tem você, Deus no céu, você na terra. Eu acho que nem aqui para nós, maldizendo e pedindo desculpa, eu não sei nem se vocês estão iguais, estão pareados. Mas, Cacique Saraiva, eu vou mandar o YouTube para você, quando for publicado. Posso relatar algo? Pode e deve. É porque eu fico tão assim também, sabe? Quando eu vejo essas coisas. Diga. É exatamente sobre essa relação interpessoal, né? O profissionalismo de estarmos na UTI, né? Naquela ambiência. E ele foi operado, tem mais de 10 anos, ele foi operado na Santa Casa. Eu era residente com o Dr. Vanderlei e operamos. Fizemos ponte safena no Cacique. Mas aí é aquela coisa da humanização que estamos aqui tão belamente dialogando e tentando semear no coração das pessoas a humanização. Na ambiência da UTI, como pelas calçadas da vida, né? Mas naquele momento de interação com o cacique, quando ele estava operado, né, no pós-operatório, tentando alegrá-lo, e ali ele foi me relatando fatos. Eu achei aquilo sublime. E já pensando no futuro livro, né, como poderia ter levar essa mensagem do cacique José Saraiva e da nação Aconã, né? A gente se chama tribo Aconã, mas é a nação Aconã. É. Como é que eu posso levá-lo ao livro um dia, né? Mas aí ele me relatou exatamente isso. Quando a gente se debruça no paciente, não só para exercer, simplesmente administrar medicações e viver a alopatia, a racionalidade propriamente dita, que é imprescindível, mas a gente tem a arte da vida. E eu comecei a dialogar com o cacique José Saraiva para saber um pouco mais do pré-operatório. Não só das intempéries, da dor precordial, do infarto, de tudo aquilo, mas como foi um pré-operatório da nação Aconã. Então, ele me relatou coisas impressionantes que nós, pela nossa celeridade do dia a dia, a gente não se debruça para dialogar com os pacientes sobre isso. Ele me relatou que no pré-operatório, na própria noite antes dele ser operado, várias nações indígenas, tanto daqui do estado, como a Vassu Cocal, né, Chucuru Cariri, a própria nação Aconã e de outros estados, estavam com ele. Eu estou falando do ponto de vista de rituais indígenas próprios deles para abençoar a cirurgia. Como é que eu faço para descobrir isso se eu não tenho diálogo com o paciente? Então, existiu um pré-operatório não só medicamentoso, mas um pré-operatório plenamente espiritual, onde todas as nações indígenas, como a gente poderia dizer, várias igrejas estão orando por aquele paciente. Várias nações indígenas estavam fazendo seus rituais noturnos, com a fogueira, com as danças, né? Inclusive no livro falo sobre esse ritual. É o capítulo, você dá licença, o capítulo 11. Sou cacique da nação Aconã e a UTI também me ofertou sua essência. Perfeitamente. Aí você fez um belo soneto. O cacique que renasceu dos cantos das labaredas aconãs. Gente, eu acho assim, fantástico esse acolhimento, viu? Às vezes eu fico até sem palavras, porque além de você dar o acolhimento, você ainda tem a intuição, qualquer que seja o nome, de fazer um poema, de fazer uma coisa lírica para aquele momento. São situações tão distintas. Tão distintas. Você acha que é isso que lhe sustenta?
Você acha que esses momentos que você tem de dor e o momento de lirismo da dor, você acha que é o que sustenta as suas 24 horas, Rogério? Perfeitamente. É esse diálogo, é exatamente nessa fronteira que essa pergunta é sublime. É nessa fronteira que eu vivo, entre a racionalidade, o psíquico, a espiritualidade. Então, quando eu me sento nessa fronteira, começo a perceber o paciente, perceber a ambiência, perceber uma equipe e perceber o próprio Rogério, eu começo a tentar fazer um texto que tente fotografar com as palavras aquilo que está acontecendo. Então, sobre os sonhos daquele paciente de retornar ao seu lar, né? Sobre um paciente, sobre uma família que recebeu uma notícia do fim. Então, quando a gente tem, Deus nos dá a oportunidade, o dom de fotografar com as palavras esses momentos, eu me sinto plenamente feliz, porque eu tento exatamente nesse livro, eu tento fazer com que as pessoas percebam que a humanização está muito além do que uma unidade de terapia intensiva. Essa ambiência onde você trabalha e tantas outras ambiências que agora possam estar nos assistindo. Até a ambiência de quem está atrás de nossa entrevista. Perfeitamente. Não é? Então, a humanização da turma que fica atrás. Então nós temos que semear isso. E semear isso, essa é uma atitude simplesmente plena de existência. Isso é reforçado porque quando nós nos percebemos que é bíblico, né, em Mateus, sermos sal e luz para a humanidade, dar sabor à vida das pessoas, dar luz a quem está na escuridão, né? Não precisa somente o sacerdote fazer isso, mas as missas, os rituais, seja lá qualquer religião que nos ensine onde está o sal para dar sabor às pessoas, onde está a luz para clarear os passos das pessoas, é muito bem-vindo. E essa atitude não pode parar, seja numa UTI, seja pelas calçadas da vida. Então, o cacique José Saraiva, ele me deu a oportunidade de saber que um pré-operatório vai muito além da gente pedir exames de sangue e de simplesmente saber dizer para ele que ele vai ficar nesse quarto e amanhã vai ficar numa UTI. Está muito além disso. Quando a gente, claro, evidentemente que isso parece algo tão poético, né? Não estou falando disso. Eu estou falando da gente ter tempo de se sentar ou simplesmente escutar as pessoas falarem. Escutar o que as pessoas têm a nos dizer em um pré-operatório. Não é simplesmente dizer que sente-se aí e amanhã o senhor vai ser operado. Está muito distante disso. Isso não é humanização. Desculpe interromper, mas quão bom seria que houvesse uns 10 Rogérios em Alagoas? Das unidades. Não precisa. Não precisa nas unidades intensivas, nas unidades de terapia intensivas. Porque a gente sabe que como é triste anunciar a hora de um óbito. E nós temos que entrar também nessa vertente. É um pouco triste, mas eu acho que como sabe? No caso, para o médico ou para ele dizer para alguém da equipe, anuncie o horário do óbito. É um momento difícil, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Para a equipe multidisciplinar é um momento muito difícil. Porque ali entra também a frustração, né? Muito grande. Muito, porque... É por aí mesmo que eu quero que não tem como. Uma parte de nós também se vai. Nós vamos sendo fragmentados. O sentimento de incapacidade. Minha Nossa Senhora. É muito grande. É muito grande. Mas é aquela coisa.
é a convivência com pessoas capazes, né? Com essa alimentação espiritual com as orações, que nos dá fortaleza, né? O meu início do Rogério que sou, eu falo, além da família de onde vim, né? Tem uma outra ambiência que é o hospital. Eu comecei na Santa Casa, Dr. Mário Martiniano, né? que era o chefe da UTI, que é o chefe da UTI, e toda a equipe foram me sinalizando os passos, cada um com sua maneira de ser. Então a gente tem que ser sábio o suficiente para acolher o bom, o melhor de cada um, né? As imperfeições, como todos nós temos, cada um vai resolvendo, mas acolha o que ele tem de passar de melhor. A equipe do centro cirúrgico também, né? Quando eu fazia parte da equipe de cirurgia cardíaca, eu tentei acolher o que existe de bom no coração de cada um. As imperfeições... Mas às vezes você, como cirurgião cardíaco, você não tem, digamos assim, esta oportunidade que você tem como intensivista. Eu estou fazendo alguma diferença nisso, certo? Porque o cirurgião, eu acho praticamente, ele é chamado, me corrija se eu estiver errado, na hora de que não tem mais jeito para o intensivista. Não tem mais jeito, entre aspas, né? Tem que ir para aquele procedimento. E o cirurgião chega lá, eu não sei se é assim, ele lê, ele vai, ele conversa com o paciente, opera, depois faz aqueles procedimentos pós-operatórios e, digamos assim, ele se ausenta. Enquanto que vocês, a equipe intensivista, ela tem a responsabilidade maior neste acolhimento. Eu não estou dizendo que o cirurgião está certo, que o cirurgião está errado. Eu não sei nem se eu estou falando bobagem. Mas também não, eu sei que você não vai fazer nenhuma coisa. Mas eu acho assim que essa equipe de humanização é uma responsabilidade muito grande, Rogério. Porque uma UTI, quando nós visitamos uma UTI, a gente vê as pessoas tão assim fragilizadas, tão entregues, que aquela equipe é que naquela hora oferece o útero para eles com aquele morninho. E se for vamos dizer assim, não houver essa humanização, aquele paciente fragilizado que já está lá cheio de aparelho, ele não vai querer nem viver mais. Eu fico muito mobilizada quando eu falo nessas coisas. Agora, eu vou perguntar uma coisa a você para não lhe meter nessa enrascada. Nessa saia justa, dessa calça curta que eu lhe botei. É o seguinte, eita, até me esqueci do que eu ia perguntar. Não, lembrei. Quando que um paciente de UTI precisa ser entubado? Isso é uma coisa que a gente ouviu tanto na pandemia. Fulano está entubado, fulano foi extubado, não é? Olhe bem, existe todo esse acompanhamento detalhado, os parâmetros respiratórios, a gente chama de parâmetros hemodinâmicos. Sim. Pressão arterial, a frequência cardíaca. É um compêndio, na verdade é um compêndio de situação clínica e laboratorial. Nós vamos fazendo essa avaliação como um todo e na medida que a gente percebe, do ponto de vista pulmonar, que o paciente está verdadeiramente no seu limite de insuficiência respiratória... Ou seja, não está respirando. Está quase sem conseguir mais dar continuidade à naturalidade. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que é que a gente faz? A gente faz uma intubação do paciente antes que ele fatigue. A gente não vai deixar o paciente exaurir
né, na insuficiência respiratória para fazer uma intubação, para que ele fique respirando por aparelhos? De maneira alguma, absolutamente. Nós temos parâmetros para a gente ter a percepção real e o momento adequado de se fazer uma intubação. E esse é por isso que na UTI muitas pessoas pensam que é o fim, é o momento do fim, está entubado, está morto. Não. A intubação de um paciente, para que ele fique respirando por aparelhos, é algo para revitalizá-lo. Não existe outro sentido. Então nós temos todo um aparato técnico para saber o momento, né, que toda a equipe, nos diálogos e decisões, para que haja aquela intubação. E o tempo de intubação pode ser 1 semana, 2 semanas. Isso aí nós vamos ver diariamente, o dia a dia, né? E também tem parâmetros para saber que ele já pode respirar sozinho. Perfeitamente. Aí isso vocês vão tirando devagarzinho, vendo como é que fica. Porque eu tenho que falar como o povo, né? Aí vai tirando devagarzinho. Exatamente. E a gente chama isso de desmame, né? Isso. Como um nenenzinho que está quando a pessoa toma muito remédio calmante, que tem que fazer o desmame e aos pouquinhos, né? Tirando devagarzinho, como uma criancinha que está amamentando, vai tirando devagarzinho, né? Vai dando a mamadeira, não é assim? Pronto, então da mesma forma a gente faz com o respirador mecânico. A gente sabe o momento de retirar. E junto com a fisioterapia, os fisioterapeutas que trabalham com excelência, né? Aí a gente trabalha com mais segurança. Aí é que chama extubado. Extubação. É retirar aquele tubo que está na garganta, né? Na traqueia, e ele volta... é por aqui? Da boca a gente coloca na traqueia, né, que para abrir os pulmões. Tá? Um respirador vai ficar respirando por ele. E essa intubação, o paciente tem que ficar sedado. Depois, quando a gente percebe que existe oportunidade de ser extubado, de retirar o tubo, a gente vai tirando a sedação. Por que tem que ser sedado? Coisa muito simples. Uma única gota de saliva, quando entra na nossa garganta, é capaz de a gente tossir e botar a alma para fora. Imagine um tubo grosso dentro da garganta. Ninguém suporta ficar entubado e acordado. Isso não existe, tá? Mas a gente tem o desmame. Existem pessoas que quando está um tempo de intubação prolongado, 10, 15 dias, e não tem como ser extubado, a gente pede a uma equipe, né, da cirurgia de tórax, por exemplo, de fazer uma traqueostomia, que é um cortezinho na garganta para botar outro tubo. Aí já é outro tipo de procedimento e acompanhamento. Agora, Rogério, eu sou uma pessoa, quando eu trabalhava como psicóloga, eu fazia muitos cursos, certo? Viajava, inclusive, porque eu acho que a pessoa, além da própria terapia minha também, eu fazia muitos cursos. Aí eu lhe pergunto, antes de dizer o que eu vou dizer, você conhece um paciente que está, assim, vamos dizer assim, que está precisando ser entubado pela cor da pessoa? Pela cor? Não, eu sei que tem os procedimentos, mas a sua vivência, o seu dia a dia já lhe permite conhecer até, eu acho, viu? Até pela cor. Isso são acréscimos, né? Sim, eu sei que você é ético, tem os parâmetros, certo? Porque a expressividade de um ser humano, no momento, a angústia respiratória, né, ou uma parada cardíaca, é o extremo, né, da gente ter que entubar, ter que colocar aquele paciente num respirador mecânico. Mas é esse conjunto de sinais e sintomas que fazem com que a gente tenha a atitude de entubar. A cor de um rosto, aquela palidez, as mãos, de repente uma hemorragia digestiva que ele está perdendo todo aquele volume sanguíneo, ele vai ficar completamente pálido. Um infarto do miocárdio, o paciente vai ficar completamente pálido também, e outras situações. Então, não só a palidez de uma face, mas como também o adicional de outros sintomas é que fazem com que a gente tenha a ação de fazer uma intubação. Agora foi o que eu quero dizer. Porque
Eu já fiz um curso, é uma coisa holística, né? Hoje eu não sei mais nada. Que a gente conhecia as doenças pela cor. Era uma coisa muito boa, sabe? Como conhecia a doença pela grafologia, que eu fiz com o mestre Paulo Sérgio Camargo, mas ele não quer que entre nessa área. Mas a gente estudava as patologias pelo coisa, mas ele não quer nem que fale isso, porque não é uma coisa indicada, né? Agora, eu estudei muito as doenças pela cor da pessoa. E é impressionante, é um tratamento, assim, a gente não faz esse tratamento, mas a gente conhece pela cor. Isso foi logo no início que começou a AIDS, sabe? Que foi nos anos 80 ou 90, né? Mas não só para AIDS, a gente conhecia quando a pessoa estava com problema gastro, pelas unhas, conhecia, coisa que para você no dia a dia, isso é molinho, como disse, mas para gente que não lidar com isso, essa aprendizagem para mim foi maravilhosa e até hoje eu ainda tenho, vamos dizer, saudades desses cursos holísticos que eu fazia. Você saber o que uma pessoa sofre, como está o olho, pelo olhar. Os chineses estudam a língua. Isso, né? a língua. Né? Exatamente. A geografia da língua. Né? Para você, eu sei, Rogério, que isso assim, é uma coisa do dia a dia. Você tem os parâmetros, você é ético, você não vai dizer, mas eu tenho certeza que você olhou para um paciente e você já sabe até o que ele vai sentir, o que você tem que dar. Claro que você, ético, tem que ir pelos parâmetros. Eu continuo lhe defendendo, né? Mas essas coisas que eu acho que nós aqui em Maceió temos ainda que nos aprofundar mais. Eu ouço muito o Palmeira falar sobre o rosto dos criminosos, o tipo de rosto. Isso é muito importante a gente saber no dia a dia. Eu acredito plenamente que, como um adicional, que essa ciência, essa arte deveria ser administrada por profissionais nessa ambiência hospitalar. Eu não estou falando somente de UTI, certo, né, naquele extremo, né? Mas quem sabe um tipo de atitude, de ação numa emergência. Eu sei que é difícil, porque a emergência é tudo muito a celeridade e o imediatismo para salvar o ser humano. Mas a continuidade, de repente o paciente melhorou e está num apartamento ou numa UTI mais estável e nós tivermos como fazer essas artes. Como, que eu já fiz um curso também, o Jin Shinjitsu, que é a arte de Deus para o homem. É uma arte, não é técnica, é uma arte que já virou ciência, que é japonesa, uma arte oriental, da gente saber os pontos e saber reorganizar essas energias. É praticamente como a acupuntura. Como também a musicoterapia, Isso, que está pensando em colocar nas UTIs. De repente, um sertanejo está lá no leito de UTI, coloca um sonzinho para ele, um aboio, né? Um aboio, um forrozinho que ele gosta, ele leve. De repente, chega um outro paciente, um roqueiro, né? Um roqueiro, bota o rock para o rapaz. Vai acelerar o coração. Não é verdade? Então, a gente tem que ter essa sutileza de fazer esse adicional de arte. Que somos um. Somos um. Não é? Rogério, eu acho assim, eu sou fã das nossas entrevistas, dos nossos contatos, porque de vez em quando, de madrugada, eu falo, Rogério, você está podendo falar? Eu mando o zap, né? E ele nunca pode, mas quando pode, né, eu gosto mesmo de trocar ideias com ele. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu volto a dizer
que acima de tudo existe uma palavra, como eu falei no início do programa, que é a gratidão. Sou grato a ti, né, a Gorete, por esse espaço. Porque somente uma coisa é o sentido de eu estar aqui. É semear a humanização nos corações. Fazer com que os colegas, evidentemente na medida do possível, adicionem nos corações das pessoas, nos corações dos pacientes, a serenidade, adicione a esperança que ele possa retornar ao seu lar e ser acolhido por sua família. E eu quero terminar o programa, que a gente não teve nem tempo, né? De dizer que o Rogério foi homenageado pela revista cultural Gente da Gente como profissional de saúde por serviços prestados. Meu caro telespectador, meu caro internauta, ficamos por aqui. Eu sei que você vai fazer, mas em breve ele voltará. Muito obrigada. Até o próximo programa.